Eu acredito que a maioria de vocês não sabem, mas eu sou mestra em Reiki. Então, além de mentora de alinhamento interno com o ser e terapeuta, a minha grande porta de entrada para o autoconhecimento foi o Reiki, há mais de 5 anos. Então, eu comecei com o Reiki, eu me formei mestra em Reiki e desde então o Reiki foi tudo na minha vida. Depois a meditação, depois os meus próprios processos de inspirações e tecnologias pessoais que todos nós temos, né? Os nossos poderes internos, até esse presente momento. Então eu falo que o Reiki ele está presente na vida de todas as pessoas, certo? Então o Reiki é uma porta de entrada para o autoconhecimento, eu diria que para a maioria das pessoas. Normalmente as pessoas começam fazendo uma sessão de Reiki, gostam muito, depois realizam um curso, algumas seguem esse caminho, outras vão cursar outras terapias, desenvolver outras habilidades internas. Então assim, o Reiki realmente veio para o planeta Terra para ser uma grande porta de entrada para todos nós. A própria história do Reiki conta isso. Desde o Mikao Usui, Shukiro Hayashi, Havayo Takata, que foi a primeira mulher a realmente divulgar o Reiki para o mundo, sabe? Levar o Reiki para o mundo todo. O Reiki saiu lá do Japão, veio para o Havaí e se espalhou em diversas culturas. Por isso que hoje nós temos variados tipos de Reiki. Nós temos variados símbolos de Reiki que deixam nessa energia mais forte. Então foi graças a Havayo Takata. Ela tem uma história de cura muito linda, né? Em 4 meses ali ela teve o processo físico totalmente realizado. Ela realmente se curou de tumores físicos decorrentes do emocional dela, do campo mental. E ela é uma história real de superação, de cura física mesmo, né? Podemos usar essa palavra para exemplificar o poder do Reiki. O Reiki ele realmente atua nas células, nas nossas células. O processo não é somente para harmonizar um chakra, ele vai além disso, né? Ele limpa os nadis, ele organiza o chakra, mas ele vai atuar nas células que guardam memórias, ele vai atuar nos órgãos. Então é um processo bem completo e profundo e eu sou apaixonada. E curiosamente, hoje eu estava atualizando duas apostilas do Reiki. Eu falei, vou colocar uma estética diferente. Senti o impulso, a inspiração e atualizei. E aí eu olhei para aquele material e falei, nossa, faz tempo que eu não ministro um curso de Reiki. Na verdade, o último curso de Reiki que eu ministrei foi o ano passado, acho que em novembro. E foi online. Então, assim, desde quando eu iniciei no Reiki, o Reiki sempre está e continua, né, presente na minha vida. Então, sempre que eu sinto o chamado, eu realizo um curso ou pessoas vêm até mim. E eu acredito que é para ser assim, ok? Nós temos hoje, na nossa grande sociedade humana, pessoas em variados níveis de consciência. Eu vou falar desse modo, porque nós temos pessoas que estão começando a entender sobre energia, sobre frequência, sobre chakras, sobre nadis, Kundalini. Isso é o início de tudo. Nossa, eu sou um ponto de energia. Nossa, eu tenho chakras. Isso para mim foi a coisa mais extraordinária do universo. Quando eu descobri isso há 5 anos atrás, eu disse, sério? Chakras? Então, assim, nós temos pessoas despertando para esse conhecimento, despertando para algo mais profundo, certo? E depois disso vai passar para um outro nível de consciência e daqui a pouco outro nível de consciência. Ou seja, né? Cada pessoa vai avançando em seu nível de consciência e no final nós temos aí uma transição de consciências. Por isso, transição planetária, no meu ponto de vista, o que eu tenho compreendido muito, é uma transição de frequência, é uma transição de consciência. Então nós vamos mudando a nossa consciência e o planeta vai seguindo com a gente, né? Então eu acho que isso é muito fantástico, porque o que comanda esse planeta hoje são pensamentos e emoções e nascem do campo mental. E o campo mental é ligado diretamente com o plexo solar, ok? Então o plexo solar, que fica aqui perto da região da boca do estômago, é que coordena esse nosso campo mental. Então, se os pensamentos estão agitados, eles vão naturalmente produzir emoções. E nós somos seres emocionais
E nós temos as emoções como nossa bússola. Então, assim, tudo está conosco, né? Tudo volta para nós de novo, nada é sobre o externo. Independente do que está acontecendo no externo, nós temos a capacidade de nos restaurar, de nos autorregular. Eu falo muito disso com vocês. Podemos sim caminhar no mundo de forma inabalável. Então, assim, é perfeitamente natural, ok? Então, o Reiki tem essa comprovação científica. E nós temos também pessoas que são céticas em relação ao Reiki, mas mesmo as pessoas que são céticas em relação ao Reiki, elas sabem que ele funciona, porque tem um embasamento científico, não é verdade? Para algumas pessoas isso é muito importante. Para outras pessoas, como eu, nós não precisamos disso. Mas nós vivemos dentro de uma sociedade que tem regras, então sim, tudo certo. Então eu acho interessante falar do Reiki. E talvez você ouvindo essa mensagem até fale, mas você fala muito sobre o nosso próprio poder, a nossa vivência no vórtex, o nosso alinhamento. O Reiki nos ajuda muito nesse alinhamento. E como eu comentei, nós temos pessoas em variados níveis de consciência, né? Tem pessoas que gostam muito de sentir o Reiki, elas gostam de fazer o seu tratamento diariamente, elas sentem essa confiança muito grande com o Reiki. Então é o direcionamento interno dela. Nós temos pessoas que já têm essa autorregulagem naturalmente, que hoje já chegaram nesse ponto. E elas também percorreram um caminho, porque todo mundo percorreu um caminho e continua percorrendo. E nós temos pessoas que não têm ainda noção de outras informações, né? Que nós temos esse poder incrível de permitir que a própria fonte atue em nós. Então sim, elas sentem muito internamente de começar pelo Reiki, às vezes de começar por uma outra terapia. Então, é muito importante trazer isso também dentro aqui do nosso bate-papo, dessa comunidade. Por isso que eu coloquei Clube do Reiki, porque eu vou trazer... Quando vocês lerem Clube do Reiki, o assunto vai ser sobre o Reiki, né? Então vai chegar assim para quem precisa, vai chegar exatamente para quem está ouvindo nesse momento. Então, as terapias, elas não foram inventadas por acaso. Cada terapia tem a sua importância para uma pessoa que está num determinado nível de consciência e se encontra em uma determinada frequência. E todos nós somos diferentes, na verdade, né? Todos nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma frequência, tem um estado de consciência. E a fonte não está julgando o que é certo, o que é errado. Na verdade, a fonte ela só está apreciando através de nós. Então essa tecnologia que sai ali, né, de um ponto do universo, porque o Reiki sai de um ponto de universo, se desloca, é canalizado, chega nesse planeta Terra, cheio de desdobramentos, de pensamentos, que são energias, como eu expliquei, né? O nosso pensamento projeta todas as holografias do que a gente vê. E isso é realmente muito incrível. Por isso é que eu falo, às vezes uma pessoa precisa do Reiki, porque ela não está naquele momento conseguindo se autorregular. Eu precisei muito do Reiki no início. Eu fui uma pessoa com muitos pensamentos negativos. Eu tinha muita enxaqueca que eu criei na minha infância. Então a minha enxaqueca ela não veio de genética, mesmo que as pessoas falassem, sua mãe tem, seu pai tem, sua avó tem, não. Eu acreditei nisso até um certo ponto. Depois eu entendi que eu tinha criado uma birra, que eu tinha criado uma raiva, que eu tinha criado enxaqueca, por quê? Porque o meu pensamento ficou criando coisas e ficou projetando. Né? Eu tinha dores de estômago. Então é claro, se a mente está ali borbulhando, é óbvio, né, que vai ter algo que vai ser evidente no corpo físico, né? Vai ser mostrado no físico. Então nesse caso, uma dor de estômago, uma azia, uma queimação, dor de cabeça, enfim. Então, para cada pessoa que está em um determinado nível de consciência e frequência, nós temos uma terapia que é adequada para ela. Tem a fala de uma pessoa, de um profissional que vai ressoar com ela, ok? Então, hoje eu compreendo tudo de uma forma muito diferente e muito simples. Então, quando a gente fala de Reiki, o Reiki é maravilhoso, incrível, né? É o amor incondicional puro e foi trazido para o planeta Terra para ajudar a humanidade nesse processo do autoconhecimento, desde 1922, lá com Mikao Usui, depois com Shukeiro Hayashi, Havayo Takata, né? E os outros tipos de Reiki que tem também outras histórias. Nós temos Reiki xamânico, Reiki egípcio, ok?
Então, assim, nós temos tantos tipos de reiki, na verdade. Reiki estelar, porque tem ali uma história contada a partir de seres multidimensionais, mas no final da história todo o reiki sai de um ponto do universo. O que vai diferenciar essa energia, talvez, em força, é o quanto a gente usa o reiki, o quanto nós realizamos uma auto-aplicação, o quanto nós aplicamos em outra pessoa. Quanto mais você pratica algo, aquilo aumenta. Então o seu poder vai aumentar com aquilo ali também, com a força do reiki, certo? E os símbolos foram adicionados, eles não foram criados simplesmente para enfeitar a energia reiki, ok? A energia funciona com símbolo e sem símbolo, mas quando a gente coloca o símbolo, a gente percebe que determinado símbolo vai atuar ou no campo físico, ou no campo mental, ou no campo emocional, ou no campo espiritual. Vai dar uma força a mais para o reiki, certo? Então, o reiki ele atua muito com a nossa intenção. Né? Eu quero ficar boa e a minha intenção vem lá do meu coração, eu fico boa. Se eu aplicar numa pessoa que deu permissão, mas ela não está tão confiante, ela não deseja tão profundamente essa cura, ela vai sentir um efeito muito bom. Mas às vezes ela não vai achar que funcionou. Por quê? Porque a mente projetou que aquilo não ia funcionar. Então tem também esse processo. Do mesmo modo que nós temos muitos exemplos, tem até pesquisas, eu acho, científicas, eu esqueci o nome de um profissional que fez isso. Se você acreditar que tomar uma água você vai se curar de um câncer, a pessoa se cura. Mas vai ser a força do acreditar dela. Ela não pediu ajuda de ninguém, ela não pediu ajuda para qualquer tipo de ser, não, ela acreditou no poder dela, ok? Então, às vezes a gente não acredita no nosso poder porque a nossa mente tem tantos desdobramentos de pensamentos, de coisas que nós acreditamos, fomos condicionados, continuamos produzindo, e eu acho que vale muito a pena trazer sempre a nossa autorresponsabilidade, né? Eu criei esse pensamento, eu permiti calibrar o meu pensamento com outro pensamento, então sim, eu vou trazer minha atenção aqui para o meu ser. Então, nesse momento, eu quero ali o reiki para me ajudar. O reiki vai te ajudar. Eu vou só meditar e eu tenho certeza que eu vou ficar boa. Você vai ficar boa, porque você está acreditando, ok? Então hoje as terapias, elas sempre foram, na verdade, né? Muito respeitosas com as pessoas, né? O reiki chega para quem é para chegar naquele momento, uma outra terapia chega para quem é para chegar naquele momento, né? Esse vídeo está chegando para quem é para chegar. Então isso é super, super especial. Então, vou deixar aqui esse vídeo, esse áudio, né? Comecei a falar do reiki, fica até um pouco ofegante aqui, porque começa a movimentar muita energia e eu estou no meio da natureza. Mas que esse vídeo que te encontrou, e se você chegou até aqui, ressoe muito com o seu coração, porque eu sei que ressoa. E eu vou deixar 2 convites aqui também. Claro que eu vou falar muito mais do reiki, agora eu senti mesmo essa inspiração, essa força de falar do reiki. Mas eu vou estar ministrando um curso de reiki em Atibaia, no interior de São Paulo. E vai ser no mês de setembro, eu estou definindo a data. Mas eu já estou movimentando essa energia aqui. E também vou dar um curso online de reiki, ok? Também no mês de setembro, tá certo? Então, esse curso de reiki online pode ser tanto no formato individual, para quem quer fazer individualmente, ou para quem quer fazer em grupo. Eu acho que em grupo, no caso online, vai ser ali no primeiro final de semana de setembro, tá certo? Então, se você tem interesse, você sente no seu coração, é só você entrar em contato. Tem a informação aqui na descrição do vídeo, um comentário fixado também. Mas, de todo modo, só de você ouvir falar do reiki, às vezes você está usando o reiki e alguém disse que não funciona. Você está pensando em aprender sobre o reiki, mas alguém comentou que isso é bobagem, que você não precisa. Ouça o seu coração. O seu coração. É ele o seu guia. E é a sua emoção que vai ser a bússola direcionadora. Se você sente que precisa, você precisa. Se você sente que não precisa, não precisa. Você tem a resposta, tá certo? Um beijo grande, pessoal.